Vocês sabiam que o Clube Atlético Mineiro é o primeiro clube do mundo a implantar um mapa no Fortnite? Tá curioso e gostaria de saber como todo esse processo foi desenvolvido dentro do clube? Fica aqui, aguarde as informações e fica com a gente. Roda a vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nova temporada do podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu já vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá afim de maratonar o Tecnologia em Curso lá no Spotify? Então corre lá e segue a gente. Se você é apaixonado com tecnologia e futebol, este é o seu podcast. E o nosso episódio de hoje ele é muito especial. Nós iremos falar sobre inovação no futebol com Débora Saldanha. Ela é Head de Inovação do Clube Atlético Mineiro. Mas antes de apresentarmos a nossa convidada, eu gostaria de chamar a nossa querida Raíssa. Por favor, Raíssa. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Implantar Telecom, você merece a melhor conexão. A Implantar Telecom, pessoal, ela tem planos a partir de R$ 29,99. Liberdade é ter internet aonde você quiser. E se você é um empresário, é um empreendedor, precisa de uma internet de alta disponibilidade, nós temos planos a partir de R$ 99,90 por mês. Implantar Telecom. Liberdade é ter internet onde você quiser. Implantar. Obrigado por apoiar o Tecnologia em Curso. Eu também gostaria de agradecer também os nossos apoiadores desta temporada. E nós vamos começar com a Proativa. A Proativa, ela é especialista em inteligência em tecnologia da informação. Potencialize a sua tecnologia com as nossas soluções especializadas. Pessoal, tá aqui todas as informações da Proativa. Acesse o site do pessoal, tem aqui um telefone, um contato para vocês ligarem lá e entender um pouco melhor. Tá vendo esse QR Code? Tá vendo esse QR Code aqui? Já pega aí seu telefone e posiciona aí a câmera para poder ser direcionado ao site da Proativa. Obrigado, Proativa! E também nós temos a Servila. A Servila é uma empresa especializada em soluções de data center. Você empresário, você gestor de tecnologia, está com dificuldade, está com dor de cabeça aí no seu data center? Está aqui ó, o contato do pessoal da Servila e também temos o QR Code para você poder ser direcionado ao site da Servila e conhecer ali um pouco do que a Servila vem fazendo no mercado de data center. Obrigado, Servila. E nós temos também a TTG. Está precisando de outsourcing de impressão e demais equipamentos de tecnologia? A TTG é a sua solução ideal para o seu negócio. Você empresário, você empreendedor, está aqui o QR Code, nós deixaremos aqui todas as informações também na descrição desse vídeo, está aqui o telefone, o site, para vocês conhecerem um pouquinho do que a TTG tem feito no mercado. TTG, 25 anos criando soluções. Obrigado, TTG. E para fecharmos com chave de ouro, nós temos o pessoal da Etos, a solução
para a sua operação. A Ethos tem um portfólio completo em tecnologia da informação e com foco muito bacana em segurança da informação. Está aqui o site da Ethos, o telefone e o QR Code para você ser direcionado e conhecer o que a Ethos vem desenvolvendo no mercado de tecnologia. E detalhe, a Ethos também está no Canadá, pessoal. Então é uma empresa referência não só na parte de tecnologia com foco em ERP, mas também segurança da informação. E eu gostaria, de apresentar a nossa convidada, ela está aqui nos estúdios da Implantar Telecom. Eu confesso que é um privilégio receber você aqui, Débora. A gente já vinha, conversando para poder iniciar aí uma gravação, discutir sobre tecnologia, inovação, entender um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, o que você vem fazendo no Atlético. E antes de você se apresentar, o pessoal da Ethos mandou um kit aqui para você, eu vou deixar aqui para vocês visualizar. Olha só, Débora, a Ethos, ela tem um serviço, eu gostaria de falar em especial de um serviço específico da Ethos, que é um programa que chama SAT. O que é o SAT? O SAT é uma plataforma de conscientização de segurança da informação. Galera, eu vou deixar aqui todas as informações. No site da Ethos tem todos os detalhes para você entender de como que é esse processo. E a Ethos, Débora, tem uma surpresinha para você. Nós iremos mandar todas as informações no seu e-mail. Inclusive, você ganhou um kit para poder testar essa ferramenta no seu ambiente, entender como que funciona esse processo de conscientização de segurança da informação. Você que é gestor de tecnologia, quer uma dica? Já vai aqui nesse QR Code, chama o pessoal da Ethos para poder conhecer esse projeto de conscientização de segurança da informação que se chama SAT, beleza? Débora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, a sua participação aqui no Tecnologia em Curso, ela é incrível. Eu tenho certeza que nós iremos falar de tecnologia, inovação e, obviamente, de futebol. Hoje, você trabalha hoje no Clube Atlético Mineiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho, mas antes de você se apresentar, na verdade não, você vai se apresentar e eu quero que você fale um pouquinho como tudo começou, quem que é a Débora. Fique à vontade, Obrigada. Débora. Bom, prazer estar aqui também, podendo falar sobre esses assuntos que eu sou tão apaixonada, inovação e futebol. E, bom, falando de Débora Saldanha, eu sou curitibana, sou do Sul, tenho sotaque gaúcho até, porque eu morei mais tempo não, mas eu morei muito tempo em Porto Alegre. E sou mãe de 2 meninas, tenho 42 anos, e assim, o futebol na minha vida desde sempre, sabe? Eu acompanhei muito meus irmãos sendo atletas, e eu sou mais velha, então eu ia com eles, aí eu falei, por que não jogar futebol? Então eu tentei jogar futebol. Atleta eu cheguei também. a jogar no Paraná Clube, como eu sou natural de Curitiba, cheguei a jogar no Paraná Clube, como profissional, enfim, mas imagina, se hoje em dia o futebol feminino já é difícil, imagina 20 anos atrás, Então, 20, 25 anos atrás. Então, eu realmente não segui, não dei sequência, mas por isso que eu digo assim, que o futebol na minha vida, ele tá desde sempre. Começou nessa questão de atleta, de arquibancada também. Os meus primos me levavam muito no estádio, então eu ia assim desde pequena com eles, com meus irmãos no estádio, e aí foi só crescendo, mas assim, eu sou formada em marketing e comunicação, o que a maioria das pessoas não imaginam. Eu não sou formada em tecnologia, mas no meio do caminho, eu já vou chegar na parte de onde que a tecnologia entrou na minha vida. Então, eu sou formada em marketing, em relações públicas, sou apaixonada por essa área de comunicação também, e foi através dela até assim que eu cheguei mais no futebol, mas eu venho de um caminho mais corporativo. Eu trabalhei na Unimed, eu trabalhei em locadoras de veículos grandes, a Avis, Rent-A-Car, outras mundiais, enfim, trabalhei na prefeitura de Curitiba com social media, então assim, eu venho de um caminho muito mais de marketing e comunicação, mas aí que foi legal, eu nunca deixei o futebol de lado, e aí em 2014, quando ia ter a Copa do Mundo aqui, um pouquinho antes de 2014, eu já usava Twitter, eu sou apaixonada, hoje é o X, eu sou apaixonada pelo Twitter, e naquele momento eu gostava muito de comentar os jogos ali no Twitter, sabe, nas redes, mas principalmente ali. E aí eu falei, opa, tem uma oportunidade de repente aqui.
enfim, aí quando chegou a Copa, eu comecei a comentar e eu comentava em espanhol também. Eu testava comentar em Que espanhol. legal, Débora, isso. E isso me abriu portas muito legais, porque eu fui convidada a comentar jogos em blogs, alguns blogs grandes. Naquela época, blog era, né? Não tinha hoje o que é vídeo, essas coisas não tinha. Até tinha, mas era assim, bem diferente. Fui convidada a escrever para 2 sites grandes de Madrid, porque eles queriam saber. E aí não era só escrever sobre jogo, era sobre histórias dos clubes. Então eu escrevi sobre o Grenal da Paz, que lá foi lançado, lembra? Teve aquela questão de torcida única, depois juntou as torcidas, enfim. Escrevi sobre os times de Curitiba algumas histórias, o Bom Sucesso Futebol Clube, não sei se você lembra. Então, assim, eu levava para eles uma parte do futebol que eles não tinham muito contato. Gente, isso é 2014, né? Pode parecer, mas faz 11 anos, né? Então, assim, não tinha esse boom de redes sociais que a gente tinha hoje. E nesse meio do caminho, então, assim, eu vim trilhando caminhos no futebol muito diferentes, mas que depois desse caminho que eu fui comentarista até em rádio, eu senti em 2016 ali, então foi desde 2014, 2016, nesse caminho meio jornalista, né? E eu falei, não, mas não é isso, eu quero entregar, eu posso entregar mais para o futebol, eu gostaria muito de essa parte de gestão mesmo, e foi aí que eu me dediquei. Então, 2016, coincidentemente ou não, eu fui chamada para fazer parte do grupo de voluntários do Google, tem o Google Business Group, Que legal. né, no mundo inteiro. E aí eu fui fazer parte desse grupo e foi ali que a tecnologia entrou na minha vida e assim, ganhou força. Eu fui buscando mais entendimento de o que era inovação, que não se falava, né? Assim, não se falava antes da pandemia tanto em inovação. Não. E aí que eu fui estudar, fui fazer mais cursos, né? Fiz uma pós em negócios digitais, já com esse foco mais em tecnologia. Enfim, e aí que se uniu as questões aí de inovação, de tecnologia e o futebol. Desde então, em 2018, eu comecei a, de fato, atuar. Eu já fazia alguns trabalhos. Em 2016, eu lembro que eu levei uma startup para o Curitiba e a gente ia implementar o primeiro chatbot em clubes de futebol no país, na América do Sul. Que legal. No Brasil, inclusive, a única pessoa que tinha chatbot era o Luan Santana. E era no Facebook. Lembra quando surgiu o boom do chatbot? Sim. Gente, assim, quem não, que era muito pequeno não vai lembrar. O Luan Santana era o único que tinha chatbot, era no Facebook. E eu lembro que daí eu conheci, através do Google ali, dos voluntários, conheci essa startup. E aí eu comecei a entender o que era startup, o que era esse ecossistema de inovação e tal. E eu fiquei encantada, falei, gente, eu não vejo nenhum clube fazendo isso. Então, porque o que acontece? Eu nunca me desapeguei do futebol. E mesmo como jornalista, eu sempre tinha esse olhar mais do todo, assim, sabe? O ser comentarista era mais um hobby, sabe? Era mais uma coisa que eu gostava, mas não era aquilo. Então, eu tinha essa visão, eu falei, gente, ninguém tem um chatbot, nem clube. E, poxa, o que mais o torcedor tem dúvida é de ingresso, é de jogo, é de, sei lá, associação, como se associar ao clube, essas coisas. Alguma questão do seu próprio plano. Exato, ali, né? do plano. E aí eu falei, vamos levar. E fomos no Curitiba, o projeto foi super bem aceito. E foi uma primeira ação que eu tive, e aí eu comecei a empreender. Então, eu comecei até empreendendo no futebol. Que legal. E eu fazia isso, eu batia de porta em porta, fui no Paraná Clube. Até lembrei que foi uma semifinal Galo e Paraná Clube. E o Paraná teria sua primeira, depois de um longo tempo, um primeiro grande jogo a nível nacional, porque era a Copa do Brasil. E contra o Galo, olha coincidências da vida, né? E eu lembro que a gente foi chamada para buscar ajudar patrocínio, ajudar outras coisas, a pensar como veicular isso em redes, enfim. Era um misto de tudo. Então, assim, eu fui realmente buscando, até que em 2018 eu fui fazer um trabalho com uma startup também, lá no Rio de Janeiro, e ali, de fato, foi minha primeira ação, assim, mais de longo prazo. Então, a gente era uma startup de aluguel de quadras, das quadras da cidade olímpica, onde teve as Olimpíadas, legal, quadras de tênis. Que legal. E era totalmente gratuito, era para as pessoas utilizarem, porque se fala muito, né, do qual é o legado. Então, e tava lá as quadras de tênis sem uso nenhum, a gente criou, né, os donos criaram essa questão desse app, que era para as pessoas que gostam de tênis, porque é difícil. Hoje em dia tem mais, mas naquela época, 2018, não era tão falado ainda do tênis. Claro, teve o Guga, não vou falar nisso, mas assim, de ter pessoas na sua família que joguem e gostem do tênis. E essa era uma realidade que a gente fez muitas pesquisas para entender.
Então, a pessoa tinha que tentar achar alguém para jogar com ela, enfim, né? Seja no condomínio e tal. Então, a gente disponibilizou isso. Eu lembro que quando a gente lançou, o site não estava pronto. Foi um projeto, inclusive, com a Prefeitura do Rio de Janeiro. O app não estava pronto, já lançou em site, lançamos em comunidades do Facebook também. E ali começou a ganhar um boom, começou a dar certo. Quando a gente lançou o aplicativo, já estava validado, já estava funcionando. E foi assim, minha primeira grande experiência, né, com toda essa questão de tecnologia, e eu pensando muito mais também em marketing, gerar negócios, em fazer toda essa construção dar certo. A gente fez muito o offline com o online. Legal. A gente bateu nos condomínios que eram próximos ali para deixar folder, a gente fez isso aí naquela época. Usou muito o Facebook, e aí depois que a gente foi migrando para o Instagram e para outras redes, mas o Facebook era mais forte naquela época. E foi muito legal, a gente tinha, em 3 meses, a gente tinha que ter 1.500 CPFs tendo jogado para a gente poder ficar mais um ano com o projeto e, enfim, tentar construir lá algo mais a longo prazo. Em 1 mês e meio a gente conseguiu os 1.500 CPFs e, assim, para ver como foi muito certo. Então, ali que eu comecei a ver que tinha uma oportunidade de eu expandir mais e oferecer mais. Então, ali eu já comecei a dar palestras. Legal. Sobre essa junção de marketing e tecnologia. Não era tão com foco em inovação, mas, enfim, eu fui chamada para já fazer minha primeira palestra na CBF. Eu fiz aí um trabalho mais a longo prazo no Londrina, nas categorias de base do time do Londrina. Enfim, e aí no meio tempo veio a pandemia. Tô terminando. Fique à vontade. Só até eu chegar até a questão do Atlético. No meio tempo veio a pandemia, aí eu ainda estava empreendendo e eu não trabalhava só com futebol na época. Eu tinha esses cases, assim, muito específicos de esporte, né? Não só de futebol. Mas com a pandemia eu senti... eu falava, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Por tudo, não só pela questão de saúde, mas principalmente os times estavam parados. E a gente sabe que a realidade dos times de tecnologia anteriormente, e muitos clubes ainda são, era muito helpdesk, assim. Sim. É muito arrumar e-mail, né? Fazer notebook, impressora, aquelas coisas. Infelizmente ainda era assim. Depois da pandemia que eu vi que muita coisa mudou e muitos clubes ainda são assim. Eu sei. Então, né? Enfim, então acabou que eu, nesse momento ali, eu falei, eu preciso ajudar. Eu dava aula numa faculdade, a primeira faculdade que eu dei aula era no Unicinos, lá do Rio Grande do Sul. E quem dava aula junto comigo era o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, que hoje está no Vasco. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele em maio de 2020, mais ou menos, falei assim, olha, eu gostaria muito de mandar uma proposta, né, pensando em inovação e tecnologia, como é que a gente pode, né, fazer alguma coisa nesse turbilhão de coisas que está acontecendo, mas principalmente que envolva tecnologia, porque era a única coisa que podia fazer, né, os times parados e tudo mais. E aí eu lembro que ele falou, não, foi bom você ter falado, a gente está com um processo seletivo de agências, do que for, justamente porque a gente está pensando nisso. Beleza, mandei o projeto. Fiquei o ano inteiro sem notícias, sem nada, e também não quis cobrar. No final do ano, a minha filha é natural de Porto Alegre, meu ex-marido é de lá, e eu fui para lá, para Porto Alegre, para deixá-la e tal, e eu falei, vou mandar uma mensagem, mas assim, nem questionei se eles tinham contratado, né? E como a gente tinha já uma certa amizade, já até por conta dos cursos, por conta de trocar algumas ideias, mas eu nunca mais tinha falado com ele. Aí eu falei assim, olha, eu estarei aqui em Porto Alegre, né? De repente a gente toma um café para saber como é que estão as coisas. Aí eu lembro que ele falou, não, você tem que vir agora, chega e vem aqui no Grêmio que eu preciso falar com você. Cheguei no dia seguinte, fui lá, e aí que ele me falou, não, a gente vai realmente, agora a gente vai contratar, final do ano 2020, agora a gente, realmente a gente vai contratar, qual que era a ideia? Era tentar começar a criar cultura de inovação, porque eles não tinham ninguém, não tinha uma área, e eu seria consultora, então eu fui contratada, e aí eu comecei em 2021 no Grêmio, fui contratada como consultora de inovação, para tentar criar começar a trazer essa questão, e ninguém tinha. Quem tinha era o Clube Atlético Paranaense, que tinha uma pessoa lá, que hoje é um grande amigo meu, JP, e aí eu era o Grêmio, era o segundo. E em terceiro veio o Atlético Mineiro, com o Felipe Ribe, que é um antecessor, grande amigo também. Então eram só nós 3 no Brasil, ninguém mais tinha algo de inovação. Os outros 2 como gestores, de fato, e eu como consultora. Enfim, daí naquele ano, a gente trocava muito figurinha, era só nós 3, assim, vamos conversar, né? Os outros times que tinham tecnologia ainda era muito, como eu te falei, tentando buscar fazer o máximo possível o padrão do que era para sustentação. E aí, nesse meio tempo, acabou que o Felipe saiu do Galo, ele teve uma proposta para ir para um outro, não era nem clube, era uma empresa, enfim, de fora.
E aí ele me ligou do nada, assim, falou assim, você viria morar em BH? Aí eu, como assim? Assim a pergunta, eu só preciso saber se viria morar em BH. Eu falei, por que não, né? Não sei, mas eu preciso saber do que se trata. Quanto tempo que você está aqui Então, em BH? 3 anos e 8 meses. E ainda não tá falando mineirês, Débora? Ah, eu falo uai de vez em quando, mas Forçado, só. né, Não, Débora? não, pior que não. Pior que o uai não, porque eu falava muito ué. Lá em Curitiba é muito ué. E, então, do ué pro uai foi um pulo, mas realmente ainda não falava. Gente, mas o seu sotaque é muito Do sul, do Rio Grande do Sul, principalmente. Mas é porque eu vivi lá há muito tempo. E finalizando, então, acabou que em 2022 eu cheguei, no ano 2021, o Grêmio foi o ano que o Grêmio caiu, infelizmente. E já estava num ano muito turbulento de outras questões. Como eu era PJ, né, o entendimento era, não sei se vou poder continuar ou não, enfim. E com a proposta do clube de vir como gerente, o Atlético já tinha uma visão, já tinha justamente um ano de um gerente de inovação sensacional, umas grandes referências. Eu acabei, então, topando e estou desde janeiro de 2022 aqui no Atlético. Débora, que legal escutar, entender um pouquinho dessa sua trajetória, onde você falou de caminhos, né, dos estudos, os desafios. Então, deixa eu entender, a sua primeira, além dos projetos, né, focado ali no esporte, você mencionou Rio de Janeiro, você mencionou outros locais também, e agora você mencionou, antes de entrar para o Atlético, você mencionou essa oportunidade que você teve no Grêmio. Sim. Então foi onde que você de fato entrou no mercado de futebol. Isso. Eu gostaria de entender como que foi essa sua chegada lá no Grêmio, como que foi essa sua trajetória. Fala um pouquinho do que você desenvolveu lá no Grêmio. De fato, para ficar mais tempo em loco, né, no clube, realmente foi o Grêmio. Assim, eu sempre falo que o Sul, ele tem algumas características muito específicas de cultura e também na cultura do futebol, né? Lá são os clubes, a maioria, aliás, todos hoje em dia, não, só o Coxa, o Coritiba, que é uma SAF, entre outros menores, mas o Grêmio e o Inter, principalmente, são associativos e são muito políticos. Isso todo mundo sabe, assim, não preciso nem... São muito políticos, sabe? Então, esse foi o meu maior desafio lá, em termos de projetos, por exemplo, grandes projetos que tinham grandes impactos. Um dos primeiros projetos que eu levei foi a criação do Super App lá, né, de um aplicativo. O Grêmio não tinha um aplicativo na época, e lá a gente já entendia que o aplicativo era o principal momento de reunião, de reunir dados, né, de você tentar entender o seu torcedor muito mais do que além só o site, redes sociais, que você não fica com o dado não é seu, né, especificamente o site ainda é mais fácil, mas não era ainda tão grande, assim, a questão de dados quanto é hoje. E aí, eu lembro que eu tive que apresentar no conselho de administrativo, tive que, sabe, então, porque era muito mais político. Aí tem o VP de marketing, tem o VP de tecnologia, tem o VP, aí tem os conselheiros de marketing, isso, quase todos os clubes do Sul têm isso, eu não lembro de ter visto isso no Atlético, mesmo quando eu cheguei ainda não era SAF. Então, eles têm essa cultura ainda muito diferente, que ainda hoje é assim. Então esse foi o meu maior desafio, mas foi um aprendizado muito grande, né, porque justamente eu tive que aprender a entender como apresentar os projetos, como vender os projetos, porque como eu era consultora, não era eu que assinava o projeto, digamos assim, sabe, não era quem batia o martelo. E mesmo hoje no Galo, claro, eu sou gerente, então eu bato o martelo na minha opinião, mas o meu diretor tem que avaliar e o CEO muitas vezes tem que avaliar. Né, mas principalmente o meu diretor, o Leandro Evangelista, que já esteve contigo, muitas coisas só ele já dá ok, e muitas coisas às vezes eu mesmo já dou ok. Lá no Grêmio eu não tinha isso, então esse foi um aprendizado muito legal nesse sentido, de entender assim, a visão do todo, a visão de todos os setores, para quem que eu te apresentar, quem compraria a ideia, né, e isso para chegar até o Galo me ajudou muito, assim, sabe? Que legal, Débora, que legal, muito bom saber um pouquinho, né, dessa trajetória, dessa sua experiência, né, iniciando ali no Grêmio. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso querido Baldi, Ai, né? Com certeza, maravilhoso. Daqui a pouquinho ele também estará aqui nos estúdios, porém num formato online. Tá, virtual. E também, né, tenho que mandar um abraço para o nosso querido Jeremias do Internacional. Sim, também estará outro aqui muito grande amigo, tá? Com certeza. Débora, me fala um detalhe. O que um head de inovação faz? Eu queria entender uma boa pergunta. Essa cadeira que você ocupa hoje dentro do Atlético, como que é
Como que é a vida desse profissional? Legal. Então, eu acho assim, a gente tem que lembrar que um head de inovação, ele pode ter vieses diferentes em diferentes locais, né? Mesmo em clubes, quanto em mercado, então... Tem diferença? Tem, Assim, tem. Eu vou te dar um exemplo mesmo do que eu vivo no Galo hoje. Legal. Quando eu cheguei no clube, eu era da diretoria de negócios. Então, eu pensava em inovação especificamente para negócios, para gerar receita, principalmente. Para gerar receita. Então, bacana. não. E a maioria dos clubes que não tem alguém de inovação, geralmente é a pessoa de marketing ou de negócios que vai tentar pensar em inovação, porque é justamente o viés de receita. A gente sabe, gente. Futebol, aliás, qualquer empresa, né? E no futebol, a gente tem que estar gerando receita Sim. constantemente. É a realidade. Mas, depois, quando se uniu a Arena, até então a Arena era separada. Tinha uma diretoria, tinha um CEO, que hoje é o Bruno Mussi, que é o CEO do Galo. Então, era separado. Quando, em julho de 2022... se uniram as diretorias, e aí o meu diretor de tecnologia, o Leandro, me levou para a equipe dele. Por quê? Porque aí a head de inovação, né, o cargo seria para olhar o todo. Que bacana Principalmente a Arena MRV. A gente tinha lá, foi desenhada uma jornada de use cases, uma jornada do fã, né? Então, assim, a experiência do fã, desde que ele sai de casa até que ele vive a experiência na Arena e até ele chegar em casa, tem muitos use cases que a gente fala que a gente está tentando implementar e trazer para a realidade. E muita coisa gera negócios, ou pode gerar, e muita coisa é para a experiência do torcedor. E como eu tenho muito esse viés de marketing, né, de comunicação, esse foco muito em experiência do torcedor, em engajamento, então faz sentido, né? Então hoje eu faço parte da área de tecnologia, com esse viés muito desses projetos que tem essa conexão com a Arena MRV, então pensar algumas experiências, por exemplo, como o show de luzes, que depois eu posso falar um pouquinho melhor, que foi inclusive premiado na Confut, eu vi isso. Né, que é um show de luzes que não é só ligar a lanterna no celular, mas é um desses casos, como o Super App, como o Galo Verso, que a gente vai falar depois também. Legal. Então, hoje o meu viés, ele tem um viés de negócio e experiência, mas ele também tem um viés de ajudar outros setores, de ajudar a olhar a inovação para além do negócio, né? Para levar para a área para o futebol, lá para a equipe do departamento de futebol, algumas ferramentas, para a equipe de comunicação, algumas ferramentas, sabe? Então, essa ideia, por isso que eu digo que tem viés diferentes. Pode ser um head de inovação de negócio, pode ser um head de inovação mais com foco interno de inteligência artificial, de softwares, enfim, do que for mais interno. Enfim, eu acho que tem esses viés diferentes aí. Que legal, Débora, que legal. O que me chama a atenção na sua fala você é uma pessoa ligada no marketing, na comunicação e agora está dentro da tecnologia. Exato. Você recomendaria algum curso, assim, talvez uma pessoa está assistindo a gente agora, poxa, eu também quero ser um head de inovação. Algum curso específico? Talvez alguma coisa ali voltada ali para o marketing digital? Você recomendaria alguma coisa, Débora? Sim, eu acho que, por exemplo, hoje na nossa equipe, eu sou gerente de inovação, tenho gerente de projetos e tenho gerente de tecnologia. E aí cada um, digamos assim, no seu quadrado, mas a gente, os três, unindo forças para, através da tecnologia, entregar as melhores experiências. Então, seja mais voltado para o colaborador, para o parceiro, enfim. E eu achei que isso é sensacional, porque casou perfeitamente, né? Um gerente que é totalmente focado em tecnologia, então ele entende muito mais, né? Ele é realmente entendedor de desenvolvimento de outras coisas, tudo que é o viés de tecnologia. A gente tem um gerente de projetos que ajuda a orquestrar tudo isso, e eu com esse viés mais de negócio e de experiência do torcedor, ou experiência do cliente, que a gente fala muito a gente tem os nossos clientes dentro e fora da arena, né? Então a gente tem ali os setores e ficam os nossos clientes. Então isso é muito legal. E aí, quando você vai pensar em inovação de fato, eu acho que buscar esses cursos que tem, vou ser sincera, assim, não tem muito curso ainda na área, principalmente para o esporte. Mas você pode buscar esses cursos com esse viés mais de marketing, mais de negócio, né? E principalmente se a gente pensar que o esporte ele é um entretenimento, embora as pessoas às vezes tenham muito torcedor que não gosta disso, ou muita gente que ainda acha que isso não é a realidade, ou torce o nariz para isso, a gente precisa entender que é a realidade, o esporte virou um entretenimento. Então, se você pensar que, querendo ou não, você precisa entender do negócio do entretenimento, de como isso, né, move a tudo, aí eu acho que hoje eu recomendaria, para ser um head de inovação, o ideal é você ter esse entendimento, claro, um viés de tecnologias, de ferramentas,
né? Por exemplo, principalmente inteligência artificial, não tem como fugir disso. Mas eu, por exemplo, eu não entendo quase nada da tecnologia, por exemplo, que tu ou os meus parceiros fazem. Eu não preciso entender, porque eu levo a eles e eles vão me ajudar. Mas o entendimento, eu penso que a inovação, se a gente pegar o que é melhorar, criar ou solucionar, né? Melhorar alguma questão, criar novos produtos e serviços ou solucionar problemas. Então você tem que ter muito mais esse pensamento crítico, muito mais esse pensamento 360 do negócio, do que de fato. A tecnologia ela vai te ajudar a inovar. Né? Então, no meu viés. Agora, claro, se eu preciso da tecnologia, eu vou ter que recorrer às pessoas que vão entender, isso aqui ajuda, funciona. Então, é esse o caminho, buscar cursos mais nesse viés de pensamento crítico, de negócios, desse olhar muito mais fora do que não só a tecnologia. Que bacana, Débora, que bacana. E agora eu gostaria de entender como que é a sua rotina como head de inovação no Atlético. Olha aí. É difícil falar em rotina, né? Ainda mais no futebol, eu acho que é difícil falar. Mas assim, pegando o gancho um pouquinho do que do que é a minha cadeira de head de inovação e com essa pergunta, o meu viés hoje, eu tenho, como eu falei, quando eu cheguei no Atlético, só para um parênteses antes, como eu fiz o Super App lá do Grêmio, eu fiz não, né? Eu contratei, eu fiz todo o projeto, deixei lá, e quando eu saí de lá, já estava assinado, mas eu não toquei o projeto depois, eu deixei ele, digamos assim, montadinho e entregue. E quando eu cheguei no Galo, eu sabia que tinha empresa, porque foi inclusive a que eu levei para o Grêmio, que tinha empresa aqui, tinha o Super App. O primeiro Super App, inclusive, foi do Atlético lá atrás com essa empresa. E ninguém usava na época, assim, ninguém usava, estava parado, e eu falei assim, posso pegar para mim isso aqui? Posso usar, né? Enfim. E hoje, graças a Deus, somos um dos maiores super apps do mundo, de times de futebol do mundo, com o número de dados, com engajamento, a gente já está gerando negócios, estamos vendendo, de fato, as propriedades do super app, né, para marcas, para parceiros, porque tem um valor muito grande o que a gente está fazendo. Então, assim, eu tenho vieses hoje, e aí falando da rotina, eu tenho o Super App, que é um dos meus principais projetos, né, então... E aí, qual é a minha rotina? Primeiro, entender se está funcionando, se está tudo direitinho, o que a gente pode melhorar. Então, todos os dias eu penso, o que eu posso melhorar no Super App, pensando para o torcedor, né? Pensando o que ele gostaria de ter de experiência, eu como torcedora, né? O que eu gostaria de ver aqui, o que a gente pode... Claro, nem sempre é fácil, né, gente? É muito lindo falar que eu gostaria de colocar tudo que fosse possível, mas nem sempre é fácil, a gente trabalha com sprints, então... E isso é um detalhe legal, tá? O nosso Super App hoje, a gente molda do jeito que a gente quer. A gente tem uma empresa por trás, claro, que faz para nós, mas assim... A gente tenta trazer o que é criado, a gente vai priorizando, né? Então, às vezes... Tem alguma coisa que surgiu no mercado que é muito interessante, ou, por exemplo, facial. Tem muita coisa do cadastro, do reconhecimento facial do Estado que a gente teve que priorizar ali, porque os acessos no Super App que são importantes, porque o acesso até então era só pelo Super App do Galo, né? Não tinha acesso pelo papel. Na Arena MRV, desde que a Arena foi lançada. Então, isso impacta. Então, a gente tem que também... Você vê como é muito... O Super App, a gente fala, nossa, é só uma comunicação. Não é, gente. Tem muita coisa integrada. Inclusive, tem muito, assim, a gente tem a loja do Galo ali que está integrada e que está gerando muitos bons números. É muito interessante isso. Eu adoro acompanhar os dados disso, assim, e ver como crescer. Então, a minha rotina é essa. Tem o Super App, tem o site está integrado, ingresso, o sócio torcedor agora vai estar nativo no Super App em breve. Olha, já estou até dando spoiler do que a gente vai lançar. Você que é torcedor atleticano, então já é o momento de você deixa eu prestar atenção. Se não usa, baixa. Exatamente, que legal isso. Então, assim, a gente tem muitas conexões e a gente tenta trazer tudo nativo do Super App, porque é muito mais fácil, e principalmente pela questão de dados, tudo dentro da LGPD. A gente tem um compliance, eu acho que vale falar, a gente tem um compliance no Galo, já desde que se lançou a Arena, mas antes também, um pouquinho antes, que ele é muito bom. O Fernando Monfardini, preciso dizer o nome dele, grande amigo, um grande parceiro para muitos dos projetos e essa questão do LGPD, então a gente trabalha muito isso, é muito sério, né? Então eu gosto sempre de deixar aqui, porque senão as pessoas vão falar, mas é fácil. Não, a gente trabalha sempre dentro da lei. Ainda mais com o reconhecimento facial, que é mais importante aí. Então, assim, minha rotina seria o Super App. Depois vem a questão do Galoverso, eu vou falar rapidinho do Galoverso, então... Fique à vontade para falar. O que é o Galoverso? Lá em 2022, aliás, quando eu cheguei no Galo, existia o Centro de Experiência, não sei se você
pôde visitar ou não, que ficava, antes da Arena erguer, tinha um centro de experiência que era para as pessoas ir lá e conhecerem como seria a Arena. Olha Eu que tinha um legal. óculos de realidade virtual, Que legal. que para quem comprasse o camarote, ele podia colocar o óculos e ver como que seria a visão dele desse camarote que ele ia comprar. Foi Bacana. muito legal, foi criado o gêmeo digital da Arena, então foi feito algo, tinha os joguinhos lá também. E quando eu cheguei e vi aquilo, eu fiquei fascinada. Eu falei, gente, se a gente já tem esse gêmeo digital, por que não a gente criar um game disso? Por que não a gente fazer o tour digital da Arena e tal? E junto com aquilo, lá de 2022 para 2023, a gente começou a pensar nisso. Vamos criar um mapa da Arena no multiverso. Estava se falando muito em metaverso desde a pandemia e tal. E aí eu falava, puxa, mas... E aí eu estudo muito sobre games, sobre entretenimento, né? E games hoje é o maior entretenimento. É mais que cinema, é mais que esporte. Essa área de esportes. E esportes e games em demais. si é o maior entretenimento. Então a gente tem que estar muito... Eu sempre gostei, sempre olhei muito para isso. E eu falei assim, vamos lançar o Fortnite? Vamos lançar o Tour e alguns jogos dentro do Fortnite. O Fortnite em 2023 foi o jogo mais jogado no Brasil, mais buscado no Google no Brasil. E a nível mundial também era o segundo jogo mais jogado, enfim. Então, assim, eu falei, no Brasil especificamente era muito forte. E aí a empresa, né, topou fazer e a gente lançou, ainda aí final de 2023, a gente lançou, eu criei esse conceito de Galoverso, e aí junto, claro, do meu diretor, da equipe de tecnologia, mas me veio muito isso, multiverso. E o que é? É realmente levar o Atlético para vários multiversos, sabe? E eu não gosto de falar metaverso, porque as pessoas acham que é aquela reunião que você entra, que nunca ninguém usou, que você cria um avatar e faz uma... Não, pelo amor de Deus. É multiverso de games, principalmente, sabe? Então, por quê? Porque os mais jovens hoje, eles não querem mais ficar assistindo os 90 minutos. Nem no celular. Alguns não querem mais para o estádio. Então, assim, como que a gente vai manter a paixão acesa do futebol e do Atlético, do escudo, do Galo? Como que a gente leva isso para daqui 20 anos, 30 anos? O game é uma porta para isso. Eu acredito muito nisso. Então, foi principalmente nesse sentido, sabe? De aproximar o Atlético. A criança, o jovem, ele tem um pai, uma mãe, uma tia, uma amiga atleticana, e talvez ele não se conecte tanto pelo futebol. Mas se ele vê que no jogo que ele tá, tem uma oportunidade, tem o escudo do Galo, tem a Arena MRV, ele pode se conectar e pode isso gerar essa paixão por ele através de outro caminho, que seria o esportes. Então, o Galoverso é um dos segundos também principais projetos que eu atuo, que na minha rotina também está esse viés. Então a gente lançou o Roblox esse ano para muito mais infantil, que bacana muito isso. mais para crianças, e a gente quer tentar explorar outros aspectos, outros games. Então, na minha rotina, resumindo, Super App, Galoverso, a gente tem um projeto da Sócio.com, que é o Fantoken, blockchain, que ainda tem muita gente que também torce o nariz ou que não entende. Eu acho que foram momentos de maturidade, que não foram momentos de boom, de hype, e o futebol ele não teve maturidade para sustentar, mas a Sócio.com, o Fantoken, ainda é muito forte. A gente tem números disso, e tanto que a gente seguiu com eles, mas eu acho que dá para se explorar muito mais. E aí, quando eu falo disso, eu entro no último ponto da minha rotina, que é entender essas tendências de mercado, de tecnologia, o que está chegando, como que eu aplico inteligência artificial no que eu faço, na Arena, realidade aumentada, que ainda é algo pouco explorado no Brasil. Mas a gente, graças a Deus, como a gente tem uma arena com Wi-Fi, né, a única no Brasil, com Wi-Fi em todo estádio, agora com rede 5G, 4G, a gente consegue explorar. Então, minha rotina é essa. Esses grandes projetos que eu já tenho, minha equipe, né, a área de tecnologia como principal, e os outros mais que têm de tendência, e sempre tentando, ao mesmo tempo também recorrendo ou ajudando os outros setores que precisam de ajuda para inovar de alguma forma. Que bacana, Débora, que bacana. Você falou um pouquinho da sua rotina, de como que é o seu dia a dia ali no Atlético, desses projetos que você vem, né, gerenciando, orquestrando. Já quero dizer parabéns. Obrigada. Tá? Eu acompanho ali nos bastidores. Sim. Eu trabalho num clube de futebol também e estamos ali na vizinhança ali, então vocês estão de parabéns. Um abraço também para o Gustavo, né, que é o gerente Sim, de lá. Gustavo, o Leandro Renato Carmona, que é o gerente de projetos. O Fernando, meu xará lá da parte de LGPD. E isso. Parabéns para a turma atleticana lá que está com você. Você falou muito do Galoverso e de outros projetos. Eu queria entender um pouquinho do Super App, porém na visão do torcedor. O torcedor, ele quer ir comprar um ingresso, quer ir para o estádio. Como que é a atuação desse Super App? Como que ele está preparado? Perfeito. Como que ele ajuda o torcedor atleticano?
Bom, a gente, o Super App ele veio muito nisso, assim, né, de ser um apoio, como o Leandro fala, é o centro gravitacional do Atlético, né, tudo a gente tenta trazer para o Super App para ser realmente um ponto principal de comunicação, de acesso à informação, esse é o primeiro ponto. Então o torcedor, se ele quiser, todas as notícias do clube estão ali, os principais vídeos, as principais chamadas, a parte de games, de brincadeiras, seu palpite, escalação, no jogo. Inclusive, o push mais clicado é o de escalação de jogo. Que Sério? ele sai, é o mais clicado, é incrível. Assim, tem mais a gente já tá batendo 12 mil cliques por push de escalação, todo jogo. Eu falo, gente, pessoal... Inclusive, a gente teve que aumentar a infra, porque não estava dando conta de tanta gente simultaneamente clicando. 11 mil cliques simultâneos, assim. Que bacana naquele isso. segundo, assim. Quando a gente lança, é muito legal. Então, assim, a gente tenta trazer justamente isso, assim, o que ele quer mais, né, ver que interessa a ele, não só de informação do clube, mas de entretenimento também. Nesse meio do caminho surgiu o Galo ID, né, o Single Sign-On, então o login único, e também é um projeto lá de trás, porque quando a gente começou ali a estruturar a parte de tecnologia, a gente entendeu tinha muitos campos. Eu acho que na maioria dos clubes é assim, você tem muitos dados de muitos parceiros, e um login para cá, o torcedor se perde, né? Você, como torcedor, você olha e fala, meu Deus, aqui é uma senha, lá é outra, você nem lembra. Então, a gente foi construindo a ideia do Galo ID, chegou o ano passado também, e uma coisa que eu quero só fazer um parênteses. Fica à vontade. Você veja que muitos projetos que eu falo aqui, eles começaram em 2022 e alguns foram entregues só em 2023 e 2024. Então, eu só queria fazer esse parênteses assim, gente, inovação e tecnologia não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é um trabalho assim não é no momento que você lança que você está inovando, né? Você está inovando no dia a dia e construindo isso dia a dia. Acho que vale falar, porque as pessoas acham que lançou um grande case, saiu na mídia, pronto, já inovei, já... Não é uma construção a longo prazo, assim, sabe? Precisava fazer esse parênteses. Que legal, Débora. É importante falar, porque as pessoas acham que é fácil, que é tranquilo, e não, tem que ter essa visão de longo prazo, principalmente. E que no futebol, um dos principais desafios, a gente sabe. Mas, enfim, então, o Galo ID veio para ajudar muito, porque aí ele faz o login único, um dos pontos para ele criar o login era o Super App, então, tanto pelo site de ingresso, pelo site do sócio-torcedor ou pelo app, ele pode fazer o login único, já está tudo integrado, facilita a compra de ingresso, facilita a compra de outros meios, agora que a gente vai ter, e outras facilidades que ele tem ali, né? Então, já tem o facial, ele consegue fazer ali, enfim, eu acho que o Super App ele vem para agregar tudo isso, né? Integrar e entregar valor, integrar valor para o torcedor, e a gente tem buscado muito mais essa forma de entretenimento também, né? De buscar, não porque eu quero que ele fique só no Super App, mas que ele realmente entenda que não é só informação, ou que ele pode comprar alimento e bebida, esqueci de falar. Então a gente tem, a gente tem aumentado muito o número. Ele pode comprar de casa um dia antes, ou até 2 dias antes ele compra, e ele só vai lá e retira com o QR Code. É uma cultura que a gente está ainda caminhando para tentar das pessoas entenderem essa facilidade, até na questão do bar, de retirar, né? A gente sabe que é uma cultura de estádio que não é ainda a realidade do Brasil, mas a gente tem evoluído, os números que nos mostram também são assim, só crescem, é muito legal isso. Então também é uma facilidade. Então o que é o Super App? Em resumo, informação, facilitar a vida do torcedor no estádio também, inclusive, né, de acesso, né, tanto de ingresso, de compra de alimento e bebida, de informação, e um viés de entretenimento que gera moedas. A gente tem resgate de experiências também, então a gente tem resgate lá de match day, né, se ele quiser visitar e conhecer antes, tem resgate de chute ao gol para as crianças, com o Galo Doido. Então é isso, a gente tenta trazer as 3 principais pontos, que é facilitar, informar e entreter. Que bacana, Débora, que bacana. Avançando aqui, né, para as nossas perguntas, obviamente você respondeu, inclusive, várias das minhas perguntas aqui, eu já estou ticando algumas aqui, mas um ponto que eu gostaria, né, que você comentasse é exatamente os principais impactos da tecnologia para o torcedor. Você falou do Galo Verso, Super App, Galo ID e vários outros arcabouços tecnológicos, né, um monte de informação, mas na visão do torcedor ali, pensando ali no torcedor, qual é o impacto da tecnologia, de todo esse processo de inovação ali focado ali no torcedor, na sua visão, Débora? Eu acho que é muito isso do que eu acabei de falar, assim, na parte de como que o impacto para ele é isso, facilitar, né, a vida dele,
de informações, assim, quando a gente pensa que a vida está cada vez mais louca, no sentido, né, de a gente não consegue ter horários e, como eu falei, de rotina e tudo mais, para o torcedor que trabalha, né, que está ali, às vezes ele não pode acessar uma rede social e tal, o app, ele vem para ajudar muito nisso, então as tecnologias, o que a gente pensa de tecnologia para ele, e é um pouco do que eu tenho, muito assim, de feedbacks dos torcedores mesmo, né, às vezes eu comento no Twitter ou lá nas redes sociais comentando, eu recebo muito feedback dos torcedores, é muito dessa facilitação que a gente entrega, desse entretenimento diferente, de tentar, a gente sempre está tentando, a gente não vai agradar todo mundo, tem ainda o torcedor raiz que reclama que não é mais o ingresso de papel, mas a gente já está pensando, né, como que a gente, ele não guarda mais o ingresso, que nem antigamente guardava, o ingresso como recordação, a gente está pensando em trabalhar isso para poder, de alguma forma, ele ter essa recordação, então, mas eu acho que a tecnologia para o torcedor, e não só pelo futebol, né, ela vem para facilitar a vida, para nos ajudar a se conectar, eu acho que principalmente isso para o torcedor de futebol é conexão. Então a gente tenta pensar como que ele pode se conectar cada vez mais com o atleta também, querendo ou não, ele quer estar mais próximo, né, do atleta, ele quer participar. Eu acho que essa também essa conexão, essa cocriação. Então a gente teve o Manto da Massa, que eu acho que para mim é um dos grandes cases aí de cocriação do Atlético, né, e com o torcedor, que é o torcedor que desenha, o torcedor que vota no principal, enfim, e outros grandes projetos que a gente tenta cocriar com o torcedor, que ele faça parte. Então quando eu coloco no Super App palpite, escalação, e eu lembro que a gente tinha até antes, eu quero ver se volto com isso, que é no intervalo do jogo, a gente brincava assim, era prancheta na mão, quem você trocaria no intervalo? Era uma resposta aberta. Nossa, a gente tinha muitas respostas. Ele a gente não ia levar para o técnico, ele sabia disso. Mas é porque ele quer responder, ele quer se sentir... Participar, ele quer se sentir ouvido, e querendo ou não, a gente parava, olhava muito. Então, assim, ele sabe que, de alguma forma, tem alguém ali por trás, é a ferramenta oficial do clube. Então, eu acho que é isso, sabe? A tecnologia de alguma forma, a gente consegue aproximar, e principalmente quem não mora aqui em BH, né? A gente tem uma base, para você ter uma ideia, hoje a gente está chegando em 400 mil galaides, mais ou menos. No Super App a gente já está em 300 mil galaides criados, então assim, e dos números que tem, a maioria não mora em BH, então como é que eu consigo aproximar o clube desse cara que não mora aqui, que muitas vezes não vem na estádio, não vem na arena, né? Os games é para isso também, o Galoverso também é para isso, para aproximar, ele pode fazer o tour, ele pode jogar com o filho dele, sabe, de alguma forma mover essa paixão, e a tecnologia ela vem para ajudar nisso, tenho certeza. Que bacana, Débora. Débora, entendendo toda essa sua trajetória no Atlético Mineiro, tá? Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Pelos projetos, né? Eu acho que o torcedor atleticano, ele pode respirar a tecnologia a favor dele dentro do estádio, quando ele vai comprar ali o seu ingresso, consumir ali os itens que tem dentro do estádio, enfim, curtir o evento. Sim. Então, e a tecnologia tem um papel fundamental nesse processo. Sim. E assim, parabéns mais uma vez. Saindo um pouquinho desse meio futebolístico, você participa de vários eventos, inclusive com bastante destaque. Eu acompanho você no LinkedIn, nas suas redes sociais. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, fala um pouco dessa rotina. Legal. De mentora, Sim. palestrante. Você Sim. mencionou no início aí da nossa gravação que até lecionar. Sim. Então, eu quero entender Legal. um pouquinho disso, todo esse projeto seu aí. Eu falo que um dos meus principais dons, acho que é a comunicação, assim, a oratória, né? Legal. Enfim, eu gosto muito disso, sempre gostei desde pequena. Então, mas assim, eu vou te falar que surgiu muito do nada, porque eu nunca me imaginei dando aula ou palestrando. Te contar, uma amiga minha tinha um grupo de negócios, inclusive ela tem até hoje, se eu puder falar, é o Empreenda Mais, é de Curitiba. Então ela era para um grupo de empreendedores, sabe, esses networking. Se quiser falar o nome da pessoa, é a Karine Carbente, de Curitiba, enfim, minha grande amiga. Na verdade, ela inclusive madrinha da minha filha mais nova. Ela me ouvia muito falar, assim, né, das minhas convicções com relação às redes sociais, que nem eu comentei sobre a trajetória, as questões de como o Twitter, naquela época era o Twitter para mim, foi a principal rede social que me ajudou, inclusive com o futebol, né, criar conexões e me posicionar publicamente, tá? Essa questão de marca pessoal foi no Twitter.
E eu falava muito de como o Twitter dava certo, e era Twitter pra cá, e ela falou, Débora, você tem que dar uma palestra sobre Twitter. Porque naquela época ninguém falava, até hoje, né? Assim, é difícil quem se destacou falando numa rede social como o Twitter especificamente. Ela falou, você tem que dar uma palestra sobre isso. Eu falei, jamais, nunca falei, imagina, aquela coisa. Ela, não, vamos aqui, você vem, faz, beleza, a gente vende. Falei, ninguém vai querer saber de Twitter. E aquela coisa, sabe aquela... E aí a gente fez o workshop, na verdade era uma palestra, colocamos lá, nem sei como é que foi, porque ela que estruturou tudo. Quando viu, tinha mais de 30 pessoas. Bacana, Débora. Naquele dia, e foi num 30 de março, nunca me esqueço, 30 de março de 2016. Então, ano que vem vai fazer 10 anos da minha primeira palestra. E a partir dali, eu acho que como eu já me posicionava, eu sempre fui muito de falar, assim, se eu compartilhava algum artigo, eu nunca compartilhava, eu sempre dava minha opinião. Eu sempre falava, aqui você vai aprender isso, olha que interessante isso, por isso, por isso. Eu sempre fiz isso muito, assim, naturalmente, sabe? Então, eu acho que as pessoas já me viam com uma certa autoridade, assim, das coisas, da forma como eu me colocava e com a minha marca pessoal. Então, quando veio a palestra, foi incrível, porque dali, assim, já começou a vir, ó, convite. Falei, gente, parece que quando te veio com o microfone na mão, parece pronto, já se tornou... Claro, tem que ter a bagagem e tal. E aí eu fiz um workshop do Twitter pra galera do Google, depois o Sebrae me chamou, aí eu virei palestrante do Sebrae quase fixa, inclusive na pandemia, foi uma das coisas que me salvou. Gente, todo mundo tem histórias tristes, né? A pandemia, perdi vários clientes naquela época. A minha filha mais nova nasceu em 2019, um ano antes, e foi um ano bem difícil para mim, assim, enfim. Iremos falar sobre as dificuldades e como nós vencemos então tá bom, então depois chega. Por favor. Mas assim, então, o Sebrae foi um momento... Então eu comecei a dar aulas, então fui professora do Sebrae muito tempo. Então faz 10 anos que eu tô nessa luta, e eu gostei muito, mas eu gosto de falar um detalhe que, assim, eu acho que a gente tem que ter escolhas muito claras, e eu nunca tive o sonho de ser palestrante, mas quando surgiu isso e eu vi que eu tinha a facilidade, eu nunca treinei, nunca fiz um curso de oratória. Então, era muito realmente um dom, assim. Claro que depois eu fui buscar informação, assim, mas antes nunca tinha feito. Eu falei assim, já que tá fluindo, eu quero fazer uma palestra. Eu comecei a colocar alguns objetivos, assim. Eu quero fazer uma palestra em 1 ano fora do Brasil. Eu amo espanhol, já falava não tão bem, mas em 2017 já tinha terminado o curso, fiz 2 anos de curso de espanhol. Tive uma experiência de ir para a Espanha em 2016, fiquei 15 dias lá, consegui então falar, né, ativamente. Então, além de palestrar, tem palestra em espanhol? Tem. Depois eu vou falar. Que legal. E aí foi isso, 2017. E aí, como que eu fiz? Eu comecei a me conectar com pessoas, aí o LinkedIn foi importante. Com pessoas que falavam espanhol, assim, dos países aqui vizinhos. Nesse meio do caminho, eu comecei... eu falava mais sobre marketing, especificamente, não só do esporte. Era muito mais marketing para todo mundo, enfim. E aí, eu fui chamada para escrever para um blog da Bolívia. Na verdade, não era só da Bolívia... especificamente lá, mas tinha, assim, de vários países que escreviam, enfim, daí me chamou, fui a primeira brasileira a escrever lá, e eu escrevi em espanhol. E aí, eu, sem querer, eu não sabia, esse cara fazia eventos. Então, minha primeira palestra, aí ele me chamou, 1 ano depois, exatamente, me chamou para dar uma palestra na Bolívia, em 2018, foi minha primeira palestra internacional, em espanhol, assim, nossa, foi uma experiência muito diferente, assim, muito difícil, porque eu nunca tinha falado, né, assim, espanhol, e eu não tinha, até hoje, eu não tenho quase com quem falar espanhol no Brasil, porque a realidade é inglês, sim, geralmente, né, sim. Mas eu amo espanhol, para mim, assim, hoje já é fluente. Então, assim, a partir daí eu comecei a colocar isso, falei assim, poxa, por que não tentar falar em tal lugar, e estudando, e tentando sempre... criar, e aí surgiram as oportunidades. Surgiu a Unicinos como a primeira faculdade que eu dei aula, depois algumas faculdades do Paraná. Hoje eu sou professora da CBF, sou professora da Federação Paulista de Futebol. Enfim, acho que é interessante. Débora, uma coisa eu vi que estragou ali. Vocês querem repetir essa parte? Então tá. Uma coisa que me chama a atenção, Débora, é algo incrível. Professora... palestras, mentoria. Sim. Hoje como head de inovação de um grande clube aqui do estado. Como que você consegue gerenciar toda essa rotina? Eu quero entender isso, tá? Porque eu tô achando que sua vida tem mais do que 24 horas. E detalhe, né? Mãe solo de 2 meninas, morando em BH sem família nenhuma. Então, assim, sem rede de apoio. Eu quero entender esse processo, tá? Mas aí eu gostaria que você já fizesse um link.
Fala dessa rotina, como você vem orquestrando isso, Tá. tá? E também dos desafios, Débora. Perfeito. Que é muito importante. Porque é o desafio. Nem tudo é flores, exato, né? Exato. Então, assim, a minha família toda mora em Curitiba. No Rio Grande do Sul eu tenho familiares mais distantes, digamos assim, não só aqueles primos, né? São famílias mais distantes, e a família do meu marido, enfim. Mas em BH, por exemplo, eu não tenho ninguém. Eu vim para BH com as minhas 2 filhas, assim, né, minha mãe não veio para cá. Quanto tempo mesmo você está aqui em BH? 3 anos e 8 meses. Então, eu tenho realmente, a minha rede de apoio é as pessoas do clube, basicamente, né, e é quem eu tenho alguns amigos ali que eu consegui criar amizade, mas fora isso, não tenho rede de apoio, assim. Então, a não ser a escola das meninas, enfim. Então, é um desafio muito grande, né, e essa é uma realidade. Quando eu fui para Porto Alegre pro Grêmio, eu até tinha ali, como eu falei, as familiares do meu ex-marido, mas não é a mesma coisa. Ainda mais quando é ex-marido, precisava fazer esse comentário. Mas assim, aí minha mãe foi junto depois de um tempo. Então ela morou no mesmo condomínio que eu morei. Ela morava comigo, ela morou no mesmo... Então ela me ajudou naquele momento. Lá foi muito importante porque eu tinha... Até para eu viajar. Como é que eu dou uma palestra, né? Eu fui ano passado para Madrid, dar uma palestra lá. Esse ano fui para o Chile. Para eu poder fazer isso, eu tenho minha mãe, como ela vinha para BH. Suas crianças eram menorzinhas também nessa época, né? Lá atrás, não, nem tanto, porque faz 4 anos e meio em Porto Alegre. Antes, assim, quando a Laura nasceu em 2019, que eu falei que o Sebrae foi uma das coisas que me salvou da pandemia, assim, porque logo depois, quando começou a voltar, foi antes quando a Laura nasceu e depois também. A minha mãe, eu tinha que deixar ela com 3 meses de idade. Eu falava, olha, se eu posso ficar no máximo 2 meses, 2 noites fora, nem isso, tipo, uma noite, porque para eu poder tentar amamentar e tal. Mas era assim, era meu ganha-pão, não o principal, mas era uma das coisas que me ajudava. Então teve muitos desafios nesse sentido, né? De ser mãe solo e tudo mais. E é uma rotina que eu tenho que estar nesse sentido, assim, orquestrando. Escola, principalmente, então, né, como desde eu busco, o médico sou eu que faço, então assim, eu não tenho nem uma rede de apoio de um parceiro e nem tanto de pessoas de família, então realmente é só comigo. Graças a Deus, a minha mãe, na maioria, até então, ela pôde muitas vezes vir para BH para ficar com elas, para eu poder viajar tranquila. Infelizmente, minha mãe está ela tem um câncer já há muito tempo, ela está com câncer no fígado agora, que, por exemplo, desde junho ela não vem, então, assim, já estou tendo que rever muito essa questão, mas eu falo que Deus coloca as coisas no caminho, né? Então, tem uma professora da minha filha que me ajuda quando eu viajo, então elas ficam com ela. Então a gente vai se virando assim no que dá, assim, né? E quando a gente faz o que a gente ama, e quando eu acho que tudo flui para o bem, né? Eu acho que quando é muito para pensar por legado, por que eu gosto de palestra? Não é para aparecer no palco, é porque eu entendo que eu tenho algo de valor a passar para as pessoas, né? Então eu acho que isso Deus coloca as pessoas certas no caminho para que eu consiga continuar fazendo isso. Mas assim, não é uma rotina muito fácil, porque assim, né, eu gosto de acordar cedo, gosto de ir para academia, tenho a rotina com elas, final de semana, né, de estar mais próximo delas, à noite. Elas me acompanham muito em algumas coisas do clube, a pequena principalmente, nossa, ela ama o galo doido, então assim, ela quer estar lá na arena sempre, que ela pode, e na maioria das vezes não pode, porque eu trabalho nos jogos, né, quando tem jogo, geralmente eu estou trabalhando, então assim, não tem com quem ela ficar, enfim. Então, assim, não é fácil, mas a gente, como eu falei, o gosto por fazer, né, a paixão pelo esporte, a paixão por fazer o que eu faço, a equipe que eu tenho, a nossa equipe de tecnologia, o próprio clube, tem pessoas maravilhosas dos outros setores, acho que o clube inteiro se uniu muito, principalmente agora com a sede na Arena. Então, acho que a gente, de alguma forma, a gente tem essa ajuda e tentar encontrar pessoas que são de alguma forma, esse alicerce para que a gente possa seguir sempre. Que legal, Débora, que legal. Que história, tá? Que história, parabéns pela garra, pela força, né, pelo papel que você vem desenvolvendo, não só como profissional, mas como mãe, né, como pessoa. Você mencionou essa questão da mãe, tá? Manda aqui um beijo no coração dela, que Deus abençoe, tá bom? Daqui a pouco você vai poder mandar um beijo, um abraço para todo mundo, tá? Avançando aqui, senhorita Débora, eu queria falar um pouquinho de mercado. Eu queria que você falasse dicas para quem está começando, perspectiva, enfim.
pode sim focar no futebol, no que você vem desenvolvendo, mas pode abrir o leque e falar, né, com liberdade, Tá, perfeito. tá? Eu acho que quem gosta de trabalhar com esporte, eu tenho muitas pessoas que me seguem que falam, meu sonho é trabalhar com esporte. Eu tô falando de gente, sim, que tem cargos grandes em empresas muito grandes, assim, mas que acho que todo mundo tem, né, essa questão do, não digo só o futebol, mas acho que quem tem um esporte em si, que gosta muito, sempre pensou em trabalhar em um grande clube ou uma grande organização. Acho que é uma realidade. Então, o que eu deixo de dica, assim, olhar para esses. Eu sempre criei muito as minhas oportunidades, não sei, acho que vocês puderam perceber isso, né? Assim, eu criei e fui atrás muito das minhas oportunidades, sabe? Tenho convicção de falar isso, tenho orgulho de falar isso. Claro que algumas coisas surgiram no meio do caminho. O Atlético foi, né? O Atlético foi, mas se eu não tivesse mantido um networking com o Felipe, que estava no Galo, a gente fez um curso juntos. Inclusive, pena que esse curso acho que não está mais no ar, que é Inovação é o Novo Marketing. Que legal. É um curso bem legal. Eu acho que tem ainda, se quiserem buscar. Não sei se podia fazer o jabá. Claro, claro. Esse curso é da CBF? Onde não, é um curso do Bruno. Eu esqueci o sobrenome dele, vai me matar agora, mas coloca lá, Inovação e Novo Marketing. Ele é sensacional. Ele foi já diretor de marketing do Vasco, já trabalhou ele tem uma agência. Ele está fazendo os vídeos, ele fez o documentário do Romário e agora da Máfia do Apito. Olha que bacana. Então, assim, ele tem enfim, agora ele migrou muito mais para essa área, mas o curso é muito bom, passa por todos os. Ele é muito mais voltado para negócios, legal. marketing. Tem um livro também, fica a dica, tem um livro, Inovação e Novo Marketing. Então, eu digo assim, o que eu ia falar assim, eu criei muito das oportunidades. Seja nas redes sociais, seja de network, seja estar muito em eventos. Eu participei, antes de chegar a ser palestrante nesses eventos, eu participei muito dos eventos, eu não tinha medo de falar com os gestores da época, sabe, de tentar conversar, de levar os meus projetos. E eu acho que é isso, assim, quem quer trabalhar, principalmente com inovação, que vou pegar na minha área aqui, né? Quantos clubes têm inovação hoje no Brasil? Quase nenhum. Pouquíssimos. Porque é muito difícil? Não, eu acho que é porque talvez falte alguém bater na porta e falar assim, posso assumir, tenho esse projeto, que foi o que eu fiz no Grêmio. Se eu não tivesse, eles iam contratar alguém, beleza, mas assim, se eu não tivesse batido lá, feito meu projeto, colocado a minha visão, e eu gosto sempre de falar isso, o retorno que eu tive foi, o seu projeto era o mais simples, mas era o mais executável. Porque às vezes as pessoas acham que inovação é você criar coisas, assim, do mundo, sabe? Uma criatividade. Inventar a roda. Sabe? Inventar uma nova... Não é o simples, é você olhar, de repente, para o clube do teu coração, sei lá, para alguma coisa, e você falar, poxa, não estão fazendo isso. Aí, claro, você vai investigar, será que não está fazendo? Será que não tem o porquê? Vou pensar em algo assim, startups mesmo, que querem trabalhar, eu recebo muito, né, startup e mensagens no LinkedIn, sabe, é tentar entender se realmente como que você pode entregar valor, né, acho que o meu primeiro pensamento é como é que eu quero trabalhar nesse lugar, como que eu vou gerar valor, como que eu vendo o que eu já tenho de know-how, de conhecimento, e que as pessoas comprem isso. Então, eu acho que são caminhos, assim, de você olhar para as oportunidades, olhar para o que você já tem de estudos, quem ainda está começando, quem é muito jovem, ir por esse caminho da inteligência artificial, das tecnologias emergentes, né, o que está vindo, pensar a longo prazo, que eu acho também uma coisa que o esporte não está olhando, quem vai ser o torcedor daqui 10 anos, quem vai ser o sócio torcedor daqui 10, 20 anos, que vai pagar a conta, será que é o sócio que está indo no estádio? Eu tenho minhas dúvidas. Então, assim, sabe, é olhar para isso e ver aonde você gostaria de estar. E eu vou dizer a última coisa. Eu fui atleta, eu fui jornalista, eu fui comentarista e cheguei onde eu estou como gestora, e foi aonde eu consegui me encontrar e gerar meu valor. Então, eu trabalhei muito com trabalho voluntário, sabe? Claro, não é que eu podia porque eu tinha alguém que sustentava, não. Eu dava meus pulos, porque eu fazia estágio, eu estudava, sempre foi assim. Mas foi muito bom, sabe? Foi muito bom. Foi o que fez se eu não tivesse experimentado todas essas áreas, talvez eu não tivesse chegado até aqui ou teria ficado presa a uma, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Vai, tenta, se não gostou, tenta outro caminho, e eu acho que esse é o caminho, assim, eu digo assim, não tem uma receita de bolo, acho que cada um vai encontrar o seu caminho, mas principalmente, criar as oportunidades e entender onde você quer gerar valor é o básico para tudo. Que incrível, Débora, que incrível. Caminhando aqui já finalmente aqui do nosso bate-papo,
Então, tá vendo aí, né, torcedor que é apaixonado com tecnologia, mas especificamente você que é torcedor do Atlético, né? Então, tá aí uma dica incrível da nossa querida Débora Saldanha. Débora, caminhando aqui para os finalmente aqui do nosso bate-papo, eu queria entender de você perspectiva, planos futuros, o que que a Débora está desenhando para o futuro, como é que tá isso Olha. aí, Débora? Então, eu tenho olhado muito para isso. Bom, a gente tem esses projetos grandes que eu te falei, então o Super App, a gente está todo dia, né, pensando minha equipe, a equipe de tecnologia como um todo, pensando como agregar mais valor, como pensar, levar mais entretenimento, principalmente para o torcedor. Então, é isso, estudando essas novas tecnologias, tentando integrar mais o atleta, que não é algo muito fácil, mas integrar ele, né, a essa realidade do Super App, de outros projetos. Os games, a gente está buscando, a gente vai ter lançamentos em breve aí bem interessantes. E tentando esse mundo digital, que se fala muito, né? A gente está buscando essas integrações, inclusive com marcas parceiras, nesse sentido de produtos que são físicos, como que a gente leva o digital, ou ao contrário, como que a gente leva do digital para o físico. Acho que é uma realidade que os jovens gostam muito. E pensando a longo prazo, eu acho que é isso, assim, como eu tenho feito muita essa reflexão, como vai ser o futebol daqui 10, 20 anos. A gente tem vivido uma realidade de mudanças constantes, né, assim, avassaladoras de tecnologia, de mudança de comportamento. Então, pensar nisso e como isso pode impactar o jogo, pensar nisso também, como que vai ser o jogo daqui, né? A gente tem Kings League, né? A gente nem entrou nesse detalhe, assim, Kings League que veio um pouco para mexer com as estruturas do futebol, não veio para concorrer, mas veio para mexer um pouco. Por que o futebol não pode ser mais atrativo, talvez? Né? Não que não seja, mas assim, para os mais jovens não é tão atrativo. E os mais jovens é quem vai bancar o clube daqui a alguns anos. Sim, então, assim, eu concordo. preciso pensar em como trazer mais atratividade, como tornar mais dinâmica. A NBA fez isso, a NFL fez isso, surf está fazendo isso, skate. Então, assim, talvez se o futebol não se movimentar, a gente vai ficar para trás, né? E aí, como é que vai ser? Então, olhar para esses movimentos, não só de tecnologia, mas de comportamento, né? O comportamento do ser humano é o que molda as próximas gerações, os hábitos de consumo e tudo mais. Então, a gente precisa estar sempre antenado a isso. É um pouco do que eu venho olhando e aí tentando entender como trazer isso para o Galo, para a massa, para o torcedor atleticano, impactar e gerar experiências de verdade, né? Que bacana, Débora, que bacana. Eu tenho uma pergunta aqui. Essa pergunta, ela não entrou na nossa pauta. Eu sempre faço isso para os meus convidados, exatamente para poder pegar eles de surpresa, tá? Olha aí. Então, eu quero ver como que a senhorita vai reagir com essa pergunta, tá? Débora, se você pudesse voltar lá no passado, Olha, o que você diria para você mesmo? nossa senhora. E eu gostaria que você falasse exatamente Olhando, né? para essa câmera aqui. Olha, eu diria, só contextualizando, eu quase desisti, né, desse sonho de trabalhar com esporte, e não porque eu queria ser atleta, porque hoje eu vejo que não era esse caminho, mas eu quase desisti. Então eu diria assim, não desista, e que bom que você não desistiu. Na verdade, eu diria, né, que bom que você não desistiu, que bom que você soube encontrar suas oportunidades, soube levar sua paixão adiante e que está abrindo caminhos e que está mudando o mercado e que, de alguma forma, está gerando valor para as pessoas, que é o que eu acho que é muito do que eu penso. Que bacana, Débora, que bacana, muito bom, parabéns, tá? E para fecharmos aqui, né, o nosso bate-papo com chave de ouro, aproveitar o momento, né, aproveitar na sua fala, eu gostaria que você agradecesse alguém, mandasse um mega beijo para sua mãe, né, para suas meninas, enfim, Sim. fique à vontade para poder bom. agradecer o pessoal aí, tá? Não, eu agradeço muito. Hoje não tem como não agradecer ao Atlético, principalmente, né, ao meu diretor Leandro Evangelista, aos meus parceiros ali de jornada, que são gestores, que é o Gustavo, que é o Renato Carmona, ao pessoal da equipe. Então nem vou mencionar porque é uma equipe muito grande de todo o setor. A minha específica, que é a Carolzinha, que é meu braço direito e esquerdo, eu falo tudo, que hoje está em casa, inclusive, ela está passando por fez uma cirurgia, nada demais, graças a Deus, mas já se recupera e está com a gente. Então, assim, eu preciso, porque o Atlético na minha vida foi algo, assim, que eu saí do Grêmio muito desacreditada em mim, vou ser sincera, assim, de que eu poderia não do meu valor, mas da inovação no futebol. Eu saí do Grêmio, de certa forma,
assim, pensando que talvez não fosse o caminho, sabe? E o Atlético veio para mostrar que não, né? Então, assim, tenho que agradecer a todo mundo. E não só essa equipe, tem tantos outros profissionais brilhantes, eu posso dizer, o torcedor pode ficar tranquilo, que pelo menos, assim, a gente tenta fazer o máximo, tem profissionais muito brilhantes dentro do clube. E aí, claro, né, não pode deixar de deixar um agradecimento, mandar um beijo para minha família que está em Curitiba, com certeza eles vão escutar isso aqui, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas sobrinhas e minhas filhas, que eu acho que elas são meus motores, eu vou até ficar emocionada. São o motor da minha vida, não tem como. Que bacana, Débora, que bacana. É assim, é bonito, é prazeroso ver como que você fala não só da sua carreira, mas da sua vida, né? Das pessoas que estão ali com você, mesmo Sim. estando um pouco distante, né? Você falou da Sim. sua mamãe, Sim. sua família, um beijão para toda a sua família. E é isso aí, tá? Eu queria te agradecer demais, tá? Pela sua presença aqui, trocar essa Obrigada. experiência com você, trocar essa ideia com você, escutar um pouquinho do que você está fazendo, e eu tenho certeza que você vai continuar brilhando dentro do Atlético, executando vários projetos. Parabéns, Obrigada, obrigado demais. Eu acho obrigada. que o nosso público que acompanha o Tecnologia em Curso vai adorar escutar, né, esse Tomara. conteúdo, esse episódio. E eu acho que eu não comentei com você. Esse episódio, ele é o primeiro dessa temporada falando de inovação dentro de Olha, clube de futebol. E, legal. obviamente, não teria ninguém melhor Ai, do que que legal, você que honra. representando aí o Atlético, né? Um abraço Que para toda a honra. equipe de tecnologia do Atlético, né? São grandes amigos e também, como eu estou dentro de tecnologia dentro de futebol, eu sei um pouquinho do que cada um dos clubes vem passando. Então, mais uma vez, Débora, eu te agradeço em nome do Tecnologia em Curso, em meu Obrigada. nome. Então, obrigado mesmo. Obrigada, uma honra, prazer estar aqui falando com você. E levando só terminando essa palavra, né, uma mulher no futebol, em tecnologia, é algo que a gente tem que deixar Legal. essa reflexão, mas é muito bom você poder dar voz, assim, me trazer como primeira, nossa, que honra, obrigada. Eu que te agradeço, Débora. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando aí no finalmente do nosso primeiro episódio dessa nova temporada, onde nós estamos falando sobre tecnologia e inovação dentro do futebol. Esse é só o primeiro episódio. Então, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado, valeu!